Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Fala do Deus Criador. Todas as coisas tu criastes, todas, pela tua vontade vieram a existir. É o que ele está falando aqui. Deus é o Criador de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus como Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é aquele que sustenta e governa todas as coisas, tudo está debaixo do seu controle como Criador e sustentador de todo o universo. Tudo que Deus criou está sendo conduzido para um propósito final. Nada, Deus não criou absolutamente nada por acaso, apenas para criar. Tudo Deus criou com um propósito e Ele está conduzindo a história para cumprir esse propósito. Então, Deus trouxe à existência os céus e a terra, Gênesis capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 16, diz que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ou seja, existe um propósito, todas as coisas criadas foram criadas para a glória de Deus. E lá em Romanos capítulo 4, no verso 17, a Bíblia nos diz que Deus é aquele que vivifica os mortos e chama à existência aquelas coisas que não existem como se elas já fossem. Então, nada pode vir à existência sem o poder criativo de Deus. É Deus quem traz existência. O ser humano, ele pode criar, entre aspas, a partir de coisas pré-existentes. Somente Deus pode trazer à existência coisas que nunca existiram, porque o poder criativo verdadeiro está em Deus. Só Ele pode fazer isso. Por isso, lá em Romanos capítulo 4, verso 17, diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Então, Deus tem o poder criador. Ele não só criou o mundo, mas Ele também é um Deus que faz milagres criativos. Quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver, por exemplo, um homem com a mão ressequida, uma mão mirrada. E ele está na sinagoga ali, e Jesus faz o milagre e a mão dele, que era mirrada, ela se torna uma mão sadia, ela cresce e ela se desenvolve normalmente, ela fica normal como a outra mão. Jesus pega um homem que nasceu cego e ele faz com que o homem comece a ver. Jesus pega um paralítico que já não andava há 38 anos e cura aquele homem e ele começa a andar. As suas pernas agora podem funcionar adequadamente. E o maior de todos os milagres criativos de Jesus, ele ressuscitou pessoas. Ele ressuscitou uma menina, ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele ressuscitou Lázaro. Ou seja, ele foi capaz de trazer a vida de volta àquele que já não tinha mais. Então, quando nós olhamos para o Deus Criador e essa capacidade criativa de Deus, olhamos as promessas que Deus tem feito, aquilo que Jesus fez, e Jesus disse que nós faríamos obras semelhantes e obras ainda maiores. Eu creio que nós estamos ainda por viver, mas viveremos um tempo de vermos milagres como esse acontecendo, milagres criativos, extraordinários, porque o Senhor Jesus quer fazer isso no nosso tempo.
Então, sendo Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que sustenta e governa tudo, a pergunta que eu faço é: como você decide viver a sua vida a partir de agora?